Ela sempre foi a namoradinha da América. O anjo de voz suave que adornava capas de revistas e iluminava as telas de televisão com seu encanto natural. Milhões viam nela o que queriam ver: graça, beleza, perfeição. Mas a mulher que definiu uma era, a mesma cuja imagem impecável cativou as massas, escondia muito mais do que o mundo jamais pôde imaginar. Por trás daquele sorriso perfeito, ocultava-se uma verdade muito mais impactante. Sua história não é um conto de fadas de uma jovem resgatada da escuridão e coroada sem esforço. É uma saga de resistência silenciosa, de batalhas privadas travadas nas sombras, de uma fortaleza que em nada se parecia com os atos heróicos que seu público admirava. Enquanto as câmeras a adoravam e as audiências seguiam cada um de seus movimentos, ela carregava feridas que nunca chegaram às manchetes. Segredos incontáveis, doenças que chegaram em silêncio, desamores que despedaçaram sua compostura, traições e decepções que engoliu sem queixas. E, no entanto, agora, prestes a completar 80 anos, ela emerge no centro das atenções com uma compostura que continua a deixar as pessoas sem fôlego. Como alguém pôde suportar tudo isso e ainda assim irradiar luz? Essa pergunta, mais do que qualquer outra, é a chave para o seu mistério. Porque sua história não é apenas sobre o glamour, é sobre a sobrevivência, sobre aprender a sorrir diante da tempestade e transformar a adversidade em poder. Os picos de fama, beleza e sucesso nos negócios foram apenas metade do relato. Os momentos mais escuros, mais inquietantes, são os que tornam sua jornada inesquecível. Ela nos lembra que uma imagem perfeita muitas vezes esconde as verdades mais imperfeitas e que a perfeição em si pode ser sua própria prisão. Ela se tornou anjo e guerreira, não porque quisesse, mas porque teve que ser. E ao olhá-la hoje, elegante, serena, intacta, começamos a compreender que a resiliência pode assumir 1000 disfarces, nenhum mais cativante que o dela. A pergunta persiste, como um sussurro por trás da cortina. O que realmente lhe custou manter-se impecável diante do mundo? E como conseguiu manter os segredos de sua dor ocultos até mesmo daqueles que afirmam conhecê-la melhor? Para essas respostas, devemos retroceder aonde tudo começou, porque a mulher que hoje, quase aos 80, continua nos deixando sem fôlego, foi moldada muito antes de ser exposta ao brilho das câmeras. Ela aprendeu a linguagem do silêncio no tranquilo coração do Texas, onde sua história de ambição, fragilidade e desafio silencioso criou raízes pela primeira vez. Somente compreendendo esse tranquilo começo, podemos entender verdadeiramente como ela se tornou o anjo que o mundo adorou e a guerreira que nunca viram chegar. Os primórdios de uma lenda. No caloroso coração de Houston, em 1945, ela chegou como a filha querida de Jack e Margaret Smith. Seu pai, um dentista conhecido por suas mãos firmes e sua disciplina silenciosa, proporcionou-lhe estrutura e força. Sua mãe, elegante e serena, tornou-se o modelo de sofisticação que Jacqueline mais tarde refletiria para o mundo. Juntos criaram um lar impregnado de valores sulistas, modéstia, fé e a convicção de que nada significativo era alcançado sem trabalho duro. Desde o princípio, Jacqueline carregava consigo uma faísca inquieta, que seus pais não puderam compreender nem conter totalmente. Mesmo nos ritmos simples de sua infância, escola, igreja, jantares familiares, havia uma certa intensidade nela que a distinguia. Seus amigos notavam sua determinação silenciosa e a forma como se comportava, quase como se já estivesse ensaiando para algo maior do que Houston poderia oferecer. Ela se sentia atraída pelo movimento, pela música, pela graça em movimento. Esse anseio encontrou sua primeira verdadeira expressão no balé, um mundo que exigia uma disciplina tão brutal quanto bela. O balé tornou-se sua linguagem, seu santuário e seu campo de provas. Ensinou-a a suportar a dor com um sorriso, a expressar o que as palavras não podiam e a perseguir a perfeição,
sabendo que ela sempre estaria um pouco fora de seu alcance. Quando se formou no ensino médio, seu futuro parecia inevitável e impossível ao mesmo tempo. Ela se matriculou na Universidade Trinity, em San Antônio, tentando se encaixar no caminho convencional estabelecido para ela. Mas as aulas e os livros didáticos nunca puderam silenciar a voz que a instigava a algo mais audacioso. Essa ambição tranquila, que ela havia carregado consigo desde a infância, ficava mais forte a cada dia. Finalmente tomou a decisão audaciosa que definiria seu primeiro ato. Deixou a universidade e colocou seus olhos na cidade de Nova York, o lugar onde os sonhadores iam para se provar contra o mundo. No mundo deslumbrante, mas implacável de Manhattan, ela se dedicou ao balé com tudo o que tinha. Não foi o conto de fadas que havia imaginado. A concorrência era feroz, as horas eram longas. Cada espelho não só refletia seu progresso, mas também seus fracassos. E, no entanto, ela persistia, suportando as dores em seu corpo e as dúvidas em sua mente. A disciplina do estúdio de balé afinou sua determinação e lhe concedeu uma resiliência tranquila que ela levaria consigo para cada capítulo de sua vida. Mas mesmo enquanto avançava na dança, havia sinais sutis de que o destino a estava preparando para outro cenário completamente distinto. Ela ainda não sabia, mas o destino não tinha a intenção de manter Jaqueline nas sombras de um estúdio de dança. Um encontro fortuito estava prestes a reescrever seu destino. A ascensão ao estrelato. Em um momento, ela era apenas mais uma aspirante em Nova York. No seguinte, ela se tornou o rosto da beleza americana. Mas ela não se contentou em parar por aí. A cidade havia testado sua resolução e a encontrou inabalável. Os estúdios de balé lhe deram disciplina, mas as contas exigiam algo mais imediato. Então ela pegou o que pôde encontrar. Trabalhos de modelo que pagavam o suficiente para se manter à tona. No início era apenas sobrevivência, mas mesmo assim sua graça e compostura não podiam ser ignoradas. Os fotógrafos notaram algo nela, um magnetismo silencioso que não precisava de palavras para chamar a atenção. A câmera a adorava, e ela aprendeu rapidamente a dar-lhe exatamente o que queria. Aqueles pequenos trabalhos dispersos logo se transformaram em algo muito maior. Ela se tornou o rosto do shampoo Breck, ganhando o cobiçado título de Garota Breck, um nome que permaneceria no imaginário público por décadas. Sua pele luminosa e seu cabelo incrivelmente brilhante a tornaram a encarnação da beleza limpa e clássica. Depois veio outra campanha, a do shampoo Wella Balsam, que apenas aprofundou seu alcance. Semana após semana, os americanos a viam em suas telas de televisão e em suas revistas. A personificação de um sonho. Perfeita, mas acessível. Uma ambição oculta. Quando tudo terminou, ela já não era apenas uma modelo. Era um nome familiar. Mas havia mais nela do que os anúncios transmitiam. Enquanto seu rosto se tornava sinônimo de beleza, ela aprendia silenciosamente a transmitir emoções sem falar. Como comunicar anseio, força e graça apenas com seus olhos e sua presença. Era uma habilidade que ela nem mesmo percebia que estava aperfeiçoando, mas que se mostraria indispensável quando o próximo capítulo de sua vida começasse. Sob o verniz brilhante de sua carreira de modelo, ela cultivava uma ambição mais profunda. Começou a ter aulas de atuação, entrando nos estúdios depois de longos dias de filmagem, praticando falas enquanto outros celebravam seus triunfos. Não havia pressa nela, apenas uma tranquila determinação. Ao contrário de outros que lutavam por atenção, ela esperava seu momento, confiante de que quando sua oportunidade chegasse, ela estaria pronta. Nasce um ícone, Charlie's Angels. Essa oportunidade chegou antes do que qualquer um esperava. Em 1976, a televisão estava prestes a ser sacudida por um programa que ousava se concentrar em mulheres poderosas, inteligentes e inegavelmente glamurosas. As Panteras, Charlie's Angels,
já estava em desenvolvimento e os produtores se apressavam para encontrar o trio perfeito. Ela não foi a primeira opção. De fato, o papel de Kelly Garrett já havia sido oferecido a outra atriz e, no último momento, essa atriz desistiu. Foi então, quase como se o destino interviesse, que eles se voltaram para ela. E quando ela finalmente pisou naquele set, as câmeras não apenas a capturaram, elas se renderam a ela. Mas quando ela se colocou na pele de Kelly, não apenas interpretou o papel, ela se tornou um ícone. À medida que o mundo sintonizava semanalmente para ver as Panteras, Jaqueline se tornou mais do que uma estrela. Ela se tornou um símbolo de elegância e lealdade em uma era de mudança. Quando As Panteras estreou em 1976, foi nada menos que revolucionário. Em um momento em que a televisão ainda era dominada por heróis masculinos e donzelas previsíveis, aqui havia uma série que ousava mudar o roteiro. 3 mulheres perspicazes e inabaláveis, trabalhando como detetives particulares enquanto vestiam a armadura do glamour e da graça, capturaram a imaginação do público da noite para o dia. A lealdade inabalável de uma estrela. As audiências não apenas assistiam, idolatravam. E entre essas 3, foi Jaqueline quem discretamente se elevou, encarnando o delicado equilíbrio entre beleza e autoridade, de uma maneira que parecia quase impossível. Sua química com suas colegas de elenco Farrah Fawcett e Kate Jackson era elétrica. Juntas, elas se tornaram mais do que atrizes, elas se tornaram um fenômeno. Milhões sintonizavam não apenas pela ação, mas para testemunhar o vínculo tácito entre elas, os olhares sutis, a solidariedade silenciosa que transcendia as falas do roteiro. No entanto, mesmo quando Farrah deixou o programa em busca de outros sonhos e Kate saiu sob sua própria tempestade de conflitos, Jaqueline permaneceu. Semana após semana, temporada após temporada, ela se manteve firme como a única anjo original a permanecer durante as 5 temporadas. E ao fazer isso, ela se tornou a própria encarnação do profissionalismo e da graça. O mundo percebeu. Ela não era mais apenas mais um rosto na televisão. Seu nome estampou a capa da revista Time, uma honra rara para qualquer atriz, mais rara ainda para alguém de um drama de horário nobre. Ela apareceu em tapetes vermelhos de todo o mundo, nunca hesitando sob o peso da expectativa, nunca permitindo que as rachaduras de seu mundo pessoal aparecessem. A dama impecável, elegância como armadura e o império que floresce. Entrevistas, reportagens de revistas, especiais de televisão. Ela lidava com todos com a mesma confiança serena que a guiara no brutal mundo do balé. Ela aprendera cedo que a elegância podia ser uma espécie de armadura, e agora a usava melhor do que ninguém. Mas mesmo no auge de sua fama, Jaqueline já estava planejando o futuro. Entre as filmagens de cenas e as turnês de imprensa, ela já estava lançando as bases de algo que superaria a fugacidade das câmeras. Um império empresarial que redefiniria o que significava ser uma celebridade. Ela estudou contratos, explorou oportunidades e imaginou um futuro onde ela poderia controlar sua própria narrativa em vez de ser escrita na de outra pessoa. No entanto, mesmo enquanto construía sua marca, a sombra da fama se alongava e seu peso começou a oprimi-la com mais força. O preço da fama, um coração marcado pela perda. Porque com a fama veio um preço, e sua vida pessoal começou a refletir um tipo diferente de drama. Enquanto os fãs viam uma deusa impecável, sua vida privada contava uma história de busca, desgosto e perdas inimagináveis. Debaixo dos vestidos brilhantes e do sorriso perfeito, havia uma mulher que acreditava profundamente no amor, mas que sempre o encontrava fora de seu alcance. Ela entrou no casamento com esperança a cada vez, apenas para descobrir que mesmo a devoção mais pura podia ser destroçada pela fama, pelas expectativas e pela fragilidade humana. Seu primeiro casamento com Roger Davis parecia promissor no início. 2 jovens atores se agarrando um ao outro enquanto navegavam pelo caos de Hollywood.
Mas por trás das fotografias do tapete vermelho, sua conexão se desmoronou sob o peso de sua crescente fama e o ressentimento silencioso dele. 7 anos depois de dizer sim, ela partiu, aprendendo que amar alguém podia significar deixá-lo ir antes de se perder completamente. Mas ela se recusou a desistir da ideia do amor. Seu segundo marido, Dennis Cole, a introduziu em outro mundo de encanto, emoção e ambição compartilhada. Por um breve momento, pareciam invencíveis juntos, sorrindo para as câmeras, criando seu jovem filho, Joe, como se estivessem construindo uma família que poderia durar mais do que qualquer coisa. Mas o brilho dos holofotes projetava longas sombras. Dennis, antes seguro em sua própria carreira, sentia-se desconfortável sendo conhecido como o marido dela. Ele lutou com os sussurros, com ser referido como o Sr. Jacqueline Smith. E ela, gentil demais para negar, simplesmente observou a distância crescer. Esse casamento se dissolveu como o primeiro, silenciosa, mas dolorosamente, deixando-a com memórias agridoces do que haviam tentado construir. No entanto, seu vínculo com Joe Cole, seu enteado, perdurou muito além do casamento. Ela se dedicou a ser uma figura materna para ele durante seus anos com Dennis. E embora seus caminhos se bifurcassem, ela nunca deixou de se preocupar com ele, o que tornou ainda mais devastador o dia em que, anos depois, a notícia chegou. Joe havia sido assassinado durante um assalto à residência. A dor foi aguda e impiedosa, e a lembrou de quão frágil a felicidade podia ser. Mesmo com décadas de compostura e experiência em seu histórico, ela não conseguiu conter as lágrimas nem silenciar a dor dessa perda. Seu terceiro casamento com Toni Richmond trouxe um tipo diferente de esperança. Desta vez, ela mesma se tornou mãe e isso a transformou. Seus filhos lhe deram uma âncora que nem a fama nem a fortuna podiam igualar. Ela falou da maternidade como a única coisa que fez toda a dor valer a pena. Sua razão para se manter erguida. Seu lembrete de que era mais do que apenas o anjo do mundo. Mas mesmo esse casamento finalmente se desfez, demonstrando mais uma vez que mesmo o amor, quando esticado demais, pode se romper sem aviso. E então chegou Brad Allen, um homem alheio à máquina de Hollywood, uma força tranquila, um porto seguro. Com ele, ela finalmente encontrou o tipo de amor que não exigia atuação, nem compromisso, nem ocultação. Juntos, eles construíram um santuário longe das câmeras, provando que mesmo depois de anos de desgosto, a paz ainda era possível. A batalha mais íntima, um diagnóstico impactante. Mas justo quando ela construía seu sonho de amor e família, outra batalha, silenciosa e mortal, a esperava. Seu corpo a havia acompanhado por décadas de beleza e força, até que um check-up de rotina mudou tudo. O que era para ser apenas mais um ato de diligência, um simples teste para garantir sua saúde, abriu uma porta para o medo que ela nunca havia imaginado. Em 2002, sem aviso prévio, sem sintomas, ela foi diagnosticada com câncer de mama. A palavra em si pairava no ar como uma sentença, pesada e final. Para alguém que havia passado uma vida inteira mantendo o controle, que havia enfrentado desgosto e traição, e ainda assim se mantido serena, esta era uma batalha diferente, uma que se travava não em público, mas no mais profundo de seu próprio corpo. Ela nem havia processado a notícia antes que o mundo soubesse. Sem seu consentimento, sem compaixão, a mídia vazou seu diagnóstico. As manchetes gritavam sua dor privada antes que ela tivesse a chance de se recuperar. Foi uma violação da índole mais pessoal. Mas ela fez o que sempre fizera. Manteve-se firme, mesmo quando seus joelhos ameaçavam dobrar. Em vez de se retirar, ela abordou a verdade em seus próprios termos, a batalha íntima e o triunfo público. Determinada a retomar a narrativa e usá-la para algo maior do que ela mesma, Jacqueline Smith recusou-se a parar sua carreira enquanto se submetia à cirurgia e radiação. Onde outros teriam desaparecido de vista,
ela continuou trabalhando, aparecendo no set com a mesma graça serena que a acompanhara desde os primeiros dias de sua fama. Os tratamentos eram brutais, a fadiga constante. No entanto, ela os suportou com um tipo de coragem que inspirou todos que a observavam. E embora carregasse seu fardo em silêncio, ela se recusou a ser definida pela doença. Nos meses seguintes, ela transformou sua dor em propósito, usando sua plataforma para falar com mulheres de todo o mundo sobre a detecção precoce, sobre ouvir seus corpos, sobre serem suas próprias defensoras. Ela se juntou a campanhas para criar consciência, para lançar luz sobre as batalhas silenciosas que inúmeras mulheres travavam todos os dias. Ela emprestou sua história não como um conto de tragédia, mas como um farol de sobrevivência. Sua força também se tornou uma fonte de consolo para os mais próximos a ela, particularmente suas companheiras anjos. Tanto Farrah Fawcett quanto Kate Jackson enfrentariam suas próprias batalhas contra o câncer nos anos seguintes. E ela permaneceu ao lado delas como uma presença constante e compassiva. Ela visitou Farrah em suas horas mais sombrias, protegendo-a do brilho implacável dos tabloides, e lembrou a Kate que mesmo as jornadas mais dolorosas podiam levar de volta à luz. Nem mesmo o câncer pôde diminuir sua luz, mas o escrutínio do mundo ainda não havia terminado de testar sua resiliência. Em Hollywood, os sussurros podem ser mais altos que os gritos, e para Jacqueline, nem mesmo a graça pôde silenciar todos os rumores. No auge de sua fama, o mundo parecia conspirar para puxar os fios de sua compostura, para testar os limites de sua determinação. Quando Shelley Hack foi incorporada como um anjo substituto, os tabloides se apressaram em pintar um quadro de rivalidade e ressentimento. Os rumores diziam que Jacqueline resistia à nova dinâmica, que as tensões borbulhavam no set e ameaçavam fraturar o frágil equilíbrio do programa. Mas ela nunca deixou que os sussurros ditassem suas ações. Seja qual fosse a verdade que jazia sob a especulação, ela vestiu sua dignidade tranquila como uma armadura, recusando-se a participar ou a dar oxigênio às fofocas. Desafio e dignidade. O poder do silêncio. Seus casamentos também se tornaram pasto de uma fascinação interminável. Cada vez que ela caminhava até o altar, as câmeras a seguiam, ansiosas para documentar tanto sua alegria quanto, mais tarde, seu desgosto. Quando seu diagnóstico de câncer de mama vazou cruelmente para a imprensa, antes que ela pudesse contar sua própria história, isso deveria tê-la destruído. Mas, em vez disso, revelou um tipo diferente de força, uma que não nascia do desafio, mas da paciência. Ela não se enfureceu, não se retirou, simplesmente continuou avançando. Seu silêncio foi mais poderoso do que qualquer refutação que pudesse ter oferecido. Mesmo enquanto os manchetes especulavam e exageravam, ela continuou trabalhando. Nunca houve um momento em que ela permitisse que o escândalo, real ou imaginado, ofuscasse seu ofício. Ela cultivou suas amizades, manteve suas empresas comerciais e lembrou ao mundo que seu valor não era medido pela aprovação dos tabloides. As colunas de fofocas prosperavam com o caos, mas ela prosperava com o controle. E esse contraste era sua maior arma. Sua capacidade de manter a graça sob pressão lhe rendeu o respeito até mesmo daqueles que duvidavam dela. Os críticos que antes a descartavam como apenas mais um rosto bonito começaram a ver algo mais profundo. Uma resiliência tranquila, uma recusa em desmoronar. Seu silêncio falou volumes e deixou a todos imaginando o que realmente havia por baixo da superfície. O que, em um mundo obcecado pela exposição, se tornou seu poder definitivo, redefinindo o legado de um ícone. E, no entanto, em vez de se retirar dos holofotes, ela começou a redefini-los em seus próprios termos. A maioria das estrelas desaparece com o tempo, mas Jacqueline encontrou uma maneira de brilhar mais do que nunca, reescrevendo as regras do envelhecimento em Hollywood. Enquanto seus contemporâneos deslizavam para uma tranquila aposentadoria
ou desapareciam da vista do público, ela tomou a audaciosa decisão de evoluir, de construir, de ressurgir. Tendo conquistado a televisão e suportado a crueldade da fama, ela voltou seu olhar para algo muito mais duradouro do que seu próprio império. A marca Kmart que ela havia iniciado anos antes, que muitos descartaram como um truque fugaz de celebridades, tornou-se a base de seu próximo capítulo. Não mais limitada a roupas, seu nome agora adornava artigos para o lar, linhas de cuidados com a pele e produtos de beleza. Uma revolução silenciosa que demonstrou que a elegância não precisa ser cara e que o legado não precisa desaparecer. Neste capítulo de sua vida, ela encontrou um aliado inesperado. Seu marido, Brad Allen, o homem que lhe havia mostrado o que era a verdadeira paz, tornou-se seu sócio tanto nos negócios quanto no amor. Juntos desenvolveram uma linha de cuidados com a pele focada na saúde, fundindo sua experiência de toda uma vida em beleza com o conhecimento médico dele. Não era apenas mais um produto em uma prateleira lotada. Era um testemunho de sua crença de que a beleza era mais do que aparência. Era saúde, confiança e resiliência gravadas na pele. Mesmo quando a própria natureza se voltou contra ela, ela permaneceu intacta. Os incêndios florestais da Califórnia que devastaram tantas vidas e lares se aproximaram perigosamente dos seus. Um novo começo com a força de sempre. Forçada a abandonar a mansão de Beverly Hills, onde havia criado seus filhos e celebrado seus triunfos, ela se mudou discretamente para Montecito. Mas ela se recusou a permitir que a tragédia definisse essa mudança. Para ela, era simplesmente mais um giro em um caminho que ela estava determinada a seguir, não importando quão traiçoeiro fosse. Quando ela reapareceu em público depois dos incêndios, o mundo a olhou com admiração. Perto dos 80 anos e ainda luminosa, ainda possuindo aquele poder tácito de deixar uma sala sem fôlego. As fotografias dessa aparição se tornaram virais, não pelo que ela vestia, mas pelo que encarnava, a audácia de envelhecer sem desculpas, de brilhar sem explicação. Um reencontro mágico, a Irmandade dos Anjos. E então chegou um momento tão carregado de nostalgia que eletrizou seus fãs em todo o mundo. No casamento de seu filho, ela estava ao lado de Kate Jackson, sua companheira anjo e amiga de longa data. Décadas depois que as câmeras pararam de rodar em As Panteras, elas se reuniram não como personagens, mas como mulheres que haviam perseverado e emergido mais fortes. A fotografia das duas juntas acendeu uma tempestade de emoção, um lembrete de quem elas haviam sido e quem continuavam sendo. A cada desafio e a cada triunfo, ela demonstrou que era mais do que um simples anjo. Ela era imparável. Aos seus quase 80 anos, ela continua sendo um ícone não apenas de beleza, mas de força, evolução e um desafio silencioso às expectativas. Em um mundo que devora suas estrelas e as cospe ao primeiro sinal de imperfeição, ela ousou envelhecer à sua maneira. Por mais de meio século, ela redefiniu o que significa ser uma mulher aos olhos do público. Não gritando, não com escândalos, mas escolhendo a graça, mesmo quando o chão sob seus pés ameaçava ceder. A atuação foi apenas seu começo. Os negócios se tornaram seu campo de batalha, a defesa de causas sua missão e a perseverança seu legado. Através de tudo, ela demonstrou que uma mulher podia ser glamourosa e enraizada, frágil e feroz, e que essas contradições são o que a tornam inesquecível. Suas escolhas foram deliberadas e ousadas. Enquanto outros se agarravam desesperadamente à aprovação fugaz de Hollywood, ela escolheu a privacidade sobre o espetáculo, a realização pessoal sobre a fama. Ela se afastou dos tipos de papéis e da atenção que não mais lhe serviam, compreendendo que seu valor não era ditado pelas câmeras ou pelos aplausos. Em vez disso, ela dedicou sua energia ao que podia construir e deixar para trás. Uma marca que refletia seus valores, uma voz que defendia a saúde das mulheres e um exemplo silencioso de como sobreviver quando o mundo não é gentil.
O mistério de seu brilho, uma inspiração inesgotável. Mesmo agora, seus fãs se maravilham não apenas com sua aparência, mas com quem ela é. Admiram sua humildade, a forma como ela se comporta, como se nada do que suportou tivesse endurecido seu espírito. Veem nela um espelho de suas próprias lutas, prova de que a resiliência nem sempre ruge, que às vezes se mantém em silêncio, irradiando força de maneiras que as palavras não conseguem capturar. Sua história é mais do que um conto de beleza. É um testemunho de resistência, de evolução, de uma espécie de rebelião silenciosa contra um sistema que tentou defini-la por sua juventude, seus relacionamentos, sua dor. Ela transformou tudo isso, os sussurros, os desamores, as batalhas, em algo maior, em um legado que sussurra para qualquer um que esteja olhando. Você também pode sobreviver a isso. E assim, ao olhá-la hoje, ainda radiante, ainda forte, não podemos deixar de nos perguntar: qual será o seu próximo capítulo? Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever e nos vemos no próximo. E nos vemos no próximo. E nos vemos no próximo. E nos vemos no próximo.